Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa espírita cristã para mais um evangelho nesta noite, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet também, boa noite, bom dia, boa tarde, porque fica gravado, né? E eu vou falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem como título Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. É uma fala de Jesus, né? E a gente vai falar um pouco sobre ela. Esse capítulo, ele vai tratar, dentro desse tema, principalmente de 3 questões bastante importantes. A primeira é sobre a divulgação das verdades espirituais, dos conhecimentos espirituais, né? A divulgação. Junto a isso, também vai abordar a questão do progresso gradual desses conhecimentos que vamos adquirindo de forma espiritual, né? Então, o progresso gradual do conhecimento espiritual. E vai falar também da coragem de assumir publicamente as próprias convicções morais e religiosas. Então, ele vai tratar desses 3 aspectos nos seus itens, né, que Kardec montou maravilhosamente bem aqui. Por isso, ele é um dos capítulos que a gente pode considerar um dos mais importantes. Não é a primeira vez que eu falo isso de um capítulo, porque todos, se for ver, são importantes, mas ele é um dos mais importantes para que a gente possa compreender como Kardec via a missão do Espiritismo no mundo. O trabalho todo que ele fez da codificação, né? E como ele enxergava, como ele via essa missão do Espiritismo no mundo. Então, o capítulo começa com 3 passagens evangélicas, né, que está no Evangelho de Mateus, 2 delas no Evangelho de Mateus e Lucas, e a terceira no Evangelho de Mateus novamente. As 2 primeiras, elas vão abordar a afirmativa que Jesus fez com relação a esse tema, né? Ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Vamos recordar aqui que candeia, né, lamparina, que acende luz, né, que dá luz, né? Ela vai estar representando simbolicamente a luz da verdade, a luz do conhecimento e da sabedoria espiritual. É a luz que vamos adquirindo à medida que vamos progredindo de forma moral e intelectual também. O alqueire, ele era um recipiente que era usado no tempo de Jesus para medir grãos, era um cesto, né? Um tipo de cesto que era usado para medir grãos. E aqui, simbolicamente, ele está representando tudo aquilo que esconde a verdade, que é o medo, o egoísmo, o orgulho, né? Os interesses pessoais e a ignorância, até ignorância no sentido da falta desses conhecimentos, né? Então a mensagem, essa mensagem de Jesus, essa fala de Jesus, ela é muito simples, né? Ela basicamente diz o quê, né? Que quem recebe o conhecimento, as verdades espirituais, deve utilizá-lo para iluminar e ajudar os outros e não escondê-lo, né? Deve sempre compartilhar esse conhecimento, colocar a serviço do outro e não guardar para si mesmo, por medo, por egoísmo, por interesse, como eu falei anteriormente, mas deve ser compartilhado. Basicamente é isso que Jesus quis dizer com essa fala. E aí Kardec traz também uma terceira passagem evangélica, onde os apóstolos questionam Jesus com relação ao fato dele ensinar por meio de parábolas.
E a resposta, né, que Jesus, porque tudo, né, alqueire, candeia, né, ele sempre exemplificava os ensinamentos com questões simples do cotidiano das pessoas daquela época, situações que todos vivenciavam, né? A parábola do semeador, que falava da o ato de semear, a vinha, né? O senhor da vinha, enfim, tantas outras parábolas que ele conta que eram baseadas nas histórias, nas vivências do povo daquela época. Mas quando os apóstolos o questionaram em relação a isso, a resposta que Jesus dá é um tanto quanto estranha, né? Porque se ele fala que não se deve colocar a luz do conhecimento, esconder essa luz do conhecimento, e aí ele responde que ele ensinava por parábolas porque as pessoas até entenderiam, mas não compreenderiam exatamente o que ele estava querendo ensinar e dizer. Então parece um pouco meio contraditório, né? Mas na realidade, o que ele está dizendo? Porque, veja bem, em todas as parábolas que Jesus contava, todas elas continham os ensinamentos espirituais, a profundidade, tinham ensinamentos profundos. E só compreendia quem estava de uma forma evoluída, de uma forma que já pudesse entender melhor essas histórias, essas mensagens que estavam subentendidas nas historinhas que ele contava. Então, quer dizer, até ele diz aqui assim, né, tem um trecho aqui que eu até separei para ler, que é muito interessante com relação a isso, né? Ele se explica, entretanto, para os apóstolos, né, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, ou olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ou seja, trazer todo esse ensinamento espiritual, né, todos os mistérios da espiritualidade, trazer tudo isso não iria adiantar muito, porque eles não tinham a capacidade de compreender. Se a gente for pensar, ainda é um pouco assim, né? Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas vos digo, porque já vós é dado compreender esses mistérios. Quer dizer, para os apóstolos que conviviam com ele, que já tinham contato com essas verdades espirituais, eles compreendiam mais do que os outros. É o mesmo princípio, vamos dizer assim, de um professor querer ensinar cálculos, né, matemáticos, equação do segundo grau, né, que a gente aprendeu lá na escola, para uma criança que está começando a aprender a somar. Não tem sentido, não tem lógica, a criança não vai compreender, ela não vai entender. É mais ou menos este princípio. Ou seja, todas as verdades espirituais, elas estão contidas nas histórias que Jesus contava. Agora, a compreensão disso é que se dá, como eu falei lá no início, né, de forma gradual. O progresso é gradual. À medida que as pessoas vão evoluindo moralmente falando, elas vão compreendendo melhor, né? Ou seja, a revelação divina, ela é progressiva, né? Deus ensina conforme a humanidade amadurece, conforme nós vamos amadurecendo. E cada geração recebe aquilo que está preparada para compreender, senão não tem sentido nenhum. Agora, a boa notícia de tudo isso é que nada ficará oculto para sempre, né? Jesus mesmo, e aqui também Kardec cita, né, dizia que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo vai ser revelado, né? E aí Kardec interpreta isso como a lei do progresso. Ou seja, a verdade, ela pode, muitas vezes, as verdades espirituais, elas podem estar temporariamente ocultas, mas elas jamais ficarão escondidas para sempre.
Porque à medida, né, como eu falei, que a humanidade evolui, os véus da ignorância vão sendo retirados, né? Por isso, para o Espiritismo, fé e razão, elas devem caminhar sempre juntas, né? O conhecimento espiritual, ele deve ser investigado. Não é aceitar as coisas como tem que ser. Não. A fé e a razão, ela caminha junta, e o conhecimento espiritual, ele tem que ser investigado. E que não existem mistérios eternos destinados a permanecer de forma incompreensíveis, né? Bom, e aí ele vai tratar de uma outra fala de Jesus, né, num subtítulo aqui desse capítulo, que é: os sãos não precisam de médico. Essa parte desse capítulo vai abordar, então, o seguinte: Jesus convivia, né, no tempo que ele esteve aqui no planeta, com as pessoas, ele convivia com quem? Com os publicanos, com aquelas pessoas que tinham problemas, pessoas que eram às vezes até mal vistas naquela época, né? Os considerados pecadores, né, da época. Ele convivia com essas pessoas. E aí, obviamente, né, os fariseus da época, os doutores da lei, que gostavam de sempre buscarem encontrar algum defeito em Jesus, né, para pegá-lo, né, em alguma fala, em alguma situação, o criticavam, obviamente, né? Você traz as verdades espirituais e convive com essas pessoas, né? E aí foi quando Jesus disse: os sãos, quem é sadio, não precisa de médico. Jesus, então, ele procura justamente conviver com aquelas pessoas que mais necessitavam de auxílio moral e espiritual. E não buscava os orgulhosos que acreditavam já possuir toda a verdade, todo o conhecimento, que era os grandes, né, doutores lá da lei, que se achavam, né, conhecedores de tudo, até porque eles eram muito endurecidos em relação a isso. Então não valia a pena. Ele buscava aquelas pessoas com as quais, com as suas verdades espirituais, ele pudesse ajudar e auxiliar. Então veja a história da luz aí, intercalando nessa questão aí. E o ensinamento básico disso é o quê? Ninguém, absolutamente ninguém, deve ser desprezados pelos seus erros. É um grande ensinamento. Ninguém deve ser desprezado pelos seus erros. Quem sofre moralmente merece apoio, merece ajuda e não crítica e não condenação pelos seus erros, mas está pedindo socorro, está pedindo ajuda e merece toda a ajuda possível. O verdadeiro cristão é aquele que deve ajudar e não condenar, né? E essa ideia se conecta diretamente com o quê? Com a prática da caridade e da fraternidade, que são os verdadeiros pilares do Espiritismo, a caridade e a fraternidade. E para isso, e aí vem o próximo subtítulo, né, que é dado, ele vai falar da coragem da fé. E aí ele traz também um outro trecho do Evangelho de Mateus e também de Lucas, onde Jesus diz basicamente o seguinte, né? Ele declara que ele só vai reconhecer diante do Pai aqueles que o reconhecem diante dos homens. Ou seja, é aqueles que têm a coragem de professar a sua fé verdadeira e não ter vergonha nenhuma de professá-la. E de que maneira, né? Através das atitudes, através das ações, da prática do bem e do amor maior. Então ele
isso significa que não tem nada a ver com fanatismo, muito menos com imposição de crenças, né? Imposição das crenças, principalmente, né? Tem muitas religiões que fazem, né, a imposição da crença, né? Mas sim de não ter a vergonha, como eu falei, de praticar o bem e de sustentar as suas convicções religiosas, né, morais, de forma honesta. Então, a coragem da fé aqui, seguindo, né, envolve o quê? Defender a verdade sem agressividade, sem precisar debater, né? Mas defender a verdade, não ocultar as suas convicções por interesse pessoal, de maneira nenhuma. Ter o conhecimento adquirido e colocá-lo em prática e levar junto às pessoas. E também não abandonar os seus princípios morais para obter vantagens materiais, né? Como a gente pode observar muitas vezes, né? Porque não há mérito nenhum, na verdade, há muito pouco mérito em professar uma fé, uma crença, quando ela só traz benefício próprio. Não há mérito nenhum. O verdadeiro mérito, ele aparece quando a pessoa mantém seus princípios, mesmo diante de críticas e, sobretudo, das dificuldades. Quer testar a sua fé? Veja como ela fica diante das críticas que muitas vezes recebe. Hoje em dia, até quem se professa espírita não recebe tanta crítica assim, né? Mas tinha uma época que, se falava que era espírita, falava, você fala com espírito, você vai lá naquela coisa, a religião lá que fala com religião, né? Que chamava, que fala com espírito, né? Havia muitas críticas em relação. Hoje, graças a Deus, parece que a humanidade já está evoluindo, né, em relação ao respeito, sobretudo, das crenças e da fé de cada um, né? Então não há tantas críticas assim. Mas é diante das críticas e das dificuldades que a gente mostra a nossa coragem em relação à nossa fé. Por isso, para o verdadeiro espírita, divulgar o espiritismo não significa, né, discutir ou debater, entrar em disputa de crenças, né? Mas o verdadeiro espírita é aquele que exemplifica através das suas próprias atitudes. É aquele que esclarece, dá o esclarecimento quando é solicitado e não de forma imposta, mas quando é solicitado. E respeita, acima de tudo, a liberdade de consciência de cada pessoa. Esse é o verdadeiro espírita dentro desse espiritismo maravilhoso que Kardec nos trouxe, né? Então, na visão espírita, a verdadeira candeia, né, a verdadeira luz, não é apenas o conhecimento intelectual, que faz parte, né? Mas não é apenas o conhecimento intelectual, mas trata-se, sobretudo, da luz moral que a pessoa espalha através das suas ações, da prática do amor, da prática da caridade e da humildade perante o outro. Essa luz, quando ela é compartilhada, que é a luz do conhecimento, a luz das verdades espirituais que vamos aprendendo ao longo da nossa vida, essa luz, ela ilumina não apenas quem a recebe, mas também quem a oferece. Que sejamos candeias vivas. Aliás, no livro Fonte Viva, Emmanuel traz uma mensagem com esse título, inclusive, Candeia Viva, né? Onde ele aborda exatamente isso, que sejamos a luz na vida das pessoas, levando a elas o consolo, o amor, a
ajuda necessária para aqueles que tanto necessitam. Essa é a verdadeira missão nossa, que sejamos luz. Então era isso que eu ia falar sobre esse capítulo maravilhoso, né? Sobre não colocar a candeia debaixo do alqueire. E agora então eu vou passar a palavra para o nosso irmão espiritual, que já deve se encontrar aqui presente, e no qual eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, querido irmão. Irmãos em Jesus, boa noite a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Uma boa noite àqueles que não puderam comparecer, trabalhadores da casa, tarefeiros e os que vêm em busca de um acalento, que vêm em busca de uma luz, que vêm em busca de uma paz que às vezes não está conseguindo ter, e que vêm em busca do amor, o amor do Mestre, o amor do nosso Pai. Quando criança, sempre fazemos perguntas, nem sempre tendo consciência plena do que estamos perguntando. É assim durante a nossa evolução. No degrau que estamos, ainda somos crianças. Ainda temos muitas questões que não conseguimos entender, mas perguntamos. E é uma dádiva quando podemos obter respostas. A palestrante falou sobre a candeia, sobre a lamparina, utilizados na época do Jesus na Terra. Lembremos que todos os ensinamentos do Mestre estão interligados. Todos. E na doutrina dos Espíritos temos a beleza de podermos estudar também interligando cada ensinamento. Quando Jesus disse: deixai brilhar a vossa luz, naquele tempo não conseguíamos entender. Eu tenho uma luz? Que luz é essa? O que significa? Ainda hoje, nem sempre conseguimos compreender na sua totalidade. A luz do amor, a luz da paz, a luz da harmonia, a luz da caridade, a luz da boa vontade, a luz que ilumina a nossa trajetória evolutiva. Deixai brilhar a vossa luz. Se a caminhada está difícil, se a porta é estreita, deixe brilhar a vossa luz, que vai abrindo os caminhos, iluminando a caminhada evolutiva, evoluindo tudo que precisamos realizar. Lembrando sempre que cada encarnação é um presente que não se repete no que foi deixado de lado, mas é um presente que continua. Nós não regredimos, nós não voltamos. Se deixamos de realizar algum ato, alguma caridade, algum abraço fraterno, no nosso retorno, se nos for permitido, teremos a chance de fazer até melhor.
Essa luz que Jesus mencionou, que deixemos brilhar, é ela que guia todos os nossos passos, nossas atitudes, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas ações, nossos conhecimentos que não devemos também guardar, esconder. A doutrina dos espíritos é ciência? Sim. E é essa ciência que nós devemos mostrar ao mundo. É filosofia? Sim. São as questões que a filosofia levanta que devemos também continuar fazendo perguntas e perguntas. É através dessas perguntas que conseguimos chegar à verdade. É religião? Mas que religião? É a religião do amor, é a religião da confraternidade, é a religião moral. Essa pergunta também fazemos. O que é a moral? É mais um capítulo que a doutrina pode nos explicar. É por isso que devemos iluminar a nossa mente, iluminar o nosso poder que temos de aprender e colocarmos em prática. É essa luz que envolve a todos, é essa luz que salva o mundo. Esse mundo que precisa de tanto amor, fraternidade, calor humano. Os encontros e os desencontros também devemos entender e auxiliar. Essa casa espírita que a todos acolhem de braços abertos, aqui também é irradiada essa luz. Olhemos para dentro de nós mesmos e vamos ver essa luz maravilhosa que nos guiará em toda a nossa caminhada. E quando saírem daqui, queridos irmãos, é essa luz também que conduzirá cada um aos seus lares. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz, muito amor e meu abraço fraterno. Muito obrigada. Muito obrigada, querido irmão, por essas palavras que vieram complementar a mensagem evangélica da noite. Estamos muito agradecidos e que possamos contar com a vossa presença em outros momentos. E assim vamos nos manter ainda com os nossos pensamentos elevados, nos conectando com o alto, e vamos doar através de vibrações, essa luz maravilhosa que habita em cada um de nós, com muito amor, com muito carinho. Vamos vibrando por todo o nosso querido planeta Terra, por todos os povos e por todas as nações. Vamos vibrando por todas aquelas pessoas que estão sofrendo neste momento, por questões movidas pela guerra ou por condições climáticas. Vibremos tudo de melhor que há no nosso coração para aquelas pessoas que estão nos hospitais, estão passando por provas, por momentos difíceis, por expiações, que elas possam se sentir amparadas e confortadas pelo amor de Jesus. Vamos vibrando pelos nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, quer sejam encarnados e desencarnados, com muito amor e carinho.
Vibramos por todos aqueles que estão prisioneiros nos vícios, nas drogas, por aqueles que vivem em situação de rua, para que a luz de Jesus possa iluminar e trazer para as suas mentes, para a sua consciência, para poder melhorar a sua situação de vida. E vamos vibrar também por nós mesmos, para que possamos ser luz na vida de todas as pessoas com as quais nós tocamos com a nossa vida e com as nossas ações e atitudes na prática do bem. E assim, mais um instante, vamos permanecer em silêncio para que possamos receber o passe coletivo, esse passe tão regenerador, que vai trazer todo o nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio espiritual, e fortalecer cada vez mais a nossa fé e a coragem de sempre poder professá-la, seja onde estivermos. Fiquemos em silêncio um instante. Querido Deus, muito obrigada. Obrigada por todas as oportunidades que recebemos todos os dias, para que possamos ampliar os nossos conhecimentos através dos estudos e que possamos ser e ter sempre a oportunidade de ser luz na vida das pessoas, na vida daqueles que tanto necessitam da nossa ajuda, do nosso auxílio. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus.